Perfeito. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer para mim falar de algo que me é profissionalmente e pessoalmente precioso, que é a internet. Tudo que faz ela florescer e expandir é algo que me aquece a alma, e tudo que prejudica ela ou faz ela minguar ou deturpa ela daquilo que eu conheci em 95, me machuca também. Então, tem uma apresentadora brasileira famosa de televisão já aposentada chamada Márcia Goldschmidt, que ela fala, tinha um slogan: mexeu com você, mexeu comigo; se mexeu com a internet, mexeu comigo também. Vou me apropriar do bordão da Márcia Goldschmidt. E esse assunto do qual vamos falar aqui me afeta diretamente, não só como internauta, mas profissionalmente também, porque esse fardo de realizar os bloqueios judiciais, e às vezes alguns não judiciais, alguns do Poder Executivo de forma administrativa têm exercido sobre a internet brasileira. Eu sou um dos operadores de rede, minhas mãos e meu teclado tenho feito aquilo que é na contramão do que a internet, que eu sonhei, faria, que é conectar pessoas sem desconectar pessoas e conteúdos, impedir que haja esse encontro entre pessoas e conteúdos. Ah, e por que que eu falo disso? Deixa eu até já compartilhar minha tela, que tem um slide meu sobre a apresentação, então já deixa eu fazer isso aqui. Estou compartilhando minha tela, ela está sendo bem vista por vocês. Perfeito, um laranjão gigante aí. Estamos bem. Ah, então tá aqui o título do nosso encontro. Aqui estão as minhas redes sociais. Nelas eu produzo bastante conteúdo sobre a internet propriamente dita. No X, eu diria que é meu prime time, onde rapidamente eu faço cobertura de alguns assuntos assim que eu descubro eles, como o que eu vou mostrar para vocês, quando a Venezuela fez o bloqueio de VPNs nacionalmente. Assim que eu descobri isso, eu notifiquei no X. Quando eu tenho mais tempo para fazer algo mais detalhado, eu coloco conteúdos no YouTube, mas nas outras redes sociais também faço cortes e vídeos falando como operador de rede da internet propriamente dita, né? Que a gente sofre um pouco da internet propriamente dita, um pouco do problema do saneamento básico, né? Como fica escondida, uma infraestrutura escondida, ela muitas vezes esquecida que ela é um organismo vivo, e ela em si é diferente de rede social. A internet não é rede social, a internet não é YouTube, a internet não é WhatsApp, a internet é um corpo que precisa ser observado. E aí um disclaimer também: todas as informações, análises, opiniões que eu vou pensar aqui são exclusivamente minhas. Não combinei com ninguém, não pedi aprovação de ninguém, nenhuma instituição, nenhum empregador meu, nenhum cliente. Falo em responsabilidade somente minha. E por quem? Olha, e por que ele fala disso? Então, sou da primeira geração de internautas brasileiros. Em 95, fui um dos primeiros que se conectou em dial-up no estado onde eu morava na época, que era na Paraíba, e desde que eu vi isso pela primeira vez na internet, fiquei fascinado e apaixonado, e acesso a ela todos os dias desde então. Então tem bastante tempo aí. E naquele início da internet não existiam os conteúdos, existiam as pessoas se encontravam. Então as nossas comunidades não existiam os big techs, né? Então as comunidades elas eram autogeridas. Então desde então lido com moderação de conteúdo na Brasnet, no Mirk, quem é mais antigo talvez vai lembrar, e mais recentemente o Reddit. Eu sou moderador de uma comunidade lá chamada Internet Brasil, que fala sobre internet propriamente dita, com mais de 113 mil inscritos. É uma comunidade gigante que fala sobre internet, assunto que também interessa bastante a vocês. Não tão somente governança, tem um pouco de técnica também, tem um pouco de noticiário e produtos, mas tem bastante correlação com o que conversaremos aqui. Sou operador de sistemas autônomos desde 2010, então, mais que um usuário que lida com conteúdo, com moderação, desde 2010, implanto redes em data centers, em provedores, e atuo como CTO de operadoras, provedores, data centers e CDNs no Brasil ao longo da minha carreira. Então, meu ponto de vista e na minha experiência sempre tem sido, além de internauta, claro, como todos nós aqui somos, mas também do lado de cá do balcão, como uma operadora, um provedor regional de internet, um data center e CDN, que são locais que eu trabalhei sendo líder técnico, ou eu atendo sendo fornecedor dessas empresas. E o papel que eu destaco nesse momento é como provedor. Eu tenho lidado muito com provedores, e esses bloqueios que a gente vamos conversar aqui afetam diretamente os provedores de internet, seja as grandes operadoras ou os provedores regionais também. E aí, qual que é a luz no fim do túnel? O que, que é que surgiu no noticiário que acabou ensejando esse nosso papo aqui e o convite? Essa notícia é feita pelo site vesinfiltro.org, que tem sido um site de militância de venezuelanos que orientam os internautas lá do país a como evadirem os bloqueios nacionais
que a gestão atual do Maduro coloca sobre a internet, tanto de conteúdos, e o que me impressionou bastante, que em janeiro desse ano, esse site deu alerta de que o TikTok havia sido nacionalmente bloqueado, o noticiário vinha repercutindo, houve um atrito no judiciário por ordens judiciais parecido com como aconteceu nos Estados Unidos ou com no Brasil com a rede social X. Então houve uma multa e essa multa, se não paga, ensejaria o bloqueio. Então, mas pelo menos houve um processo legal, houve algum contraditório, houve um tribunal sobre isso. Mas as VPNs é que chamou a atenção. Então, o que destaco aqui do nosso país vizinho é que para fazer atingir uma maior eficácia do bloqueio nacional de todos os conteúdos que esse país já bloqueou, incluindo a rede social TikTok, eles também bloquearam duas coisas. Vários serviços DNS gratuitos, como 8.8.8, que é bastante popular no Brasil, e várias VPNs. Eles têm um perfil na rede social X, que fazem também postagens bastante frequentes, mas aqui o site vsinfiltro.org é uma fonte interessante de pesquisa. E na postagem que eles fizeram no 9 de janeiro desse ano, eles listaram quais são os serviços de VPN que foram bloqueados. Aqui é importante a gente fazer uma distinção. A palavra VPN é um software, é um protocolo que permite a comunicação entre dois pontos da internet de forma criptografada, como estamos aqui no GT de criptografia, mas os usuários, os internautas, não costumam ter duas pontas, né? Qual que é o cenário mais comum de VPN? Entre duas empresas, a ligação entre matriz e filial para ela se dar via internet, para que haja comunicação das câmeras de vigilância, compartilhamento de arquivos. Isso comumente se dá através de VPN. Então, uma empresa que tem um ponto A, uma matriz, uma ponto B filial ligados à internet, interligam-se entre si por VPN. Mas um usuário para navegar na internet, ele não costuma ter uma ponta B. Então, é nesse nicho que entra o serviço de VPN, que eles pegam a tecnologia, que é software livre, que é gratuita, eles pegam essa tecnologia que é gratuita, mas eles montam uma infraestrutura que é onerosa em servidores, em data centers, em links de internet, para servir de aluguel essa ponta B para os usuários. Então, por natureza, como a comunicação entre a ponta A e a ponta B se dá de forma criptografada e da ponta B em diante a um C, D, E, se dá em outra localidade que não o país, essa é uma forma bastante eficaz de burlar bloqueios judiciais. É uma ferramenta importante em países onde há restrição ao conteúdo acessado na internet, sobretudo Rússia, Ucrânia, que vão casos que eu vou citar aqui para frente, ou jornalistas que estejam fazendo investigações em campo, em locais onde não há uma liberdade de acesso à internet. Então, é uma ferramenta importante para o jornalismo, para a cidadania, para que o internauta consiga fazer parte dessa rede realmente mundial, que é a internet. Então, uma lista bastante extensa de serviços bastante populares. E aqui tem uma nota de que, no caso de dois provedores, a Digitel e a Inter, bloquearam não só o site público das empresas de VPN, como também endereços de API, que são importantes para os aplicativos funcionarem. Então, o que aconteceu na Venezuela? Como o site público de venda, de painel de controle, de interação entre o cliente ou o usuário e o serviço foi bloqueado, novas pessoas não poderiam aderir. Então, se algum venezuelano, diante do bloqueio do TikTok, optasse por vou lançar mão do recurso da VPN para poder voltar nessa rede social. Se ele tomasse essa decisão pós o bloqueio, ele já não poderia fazer uma nova assinatura, fazer uma nova ativação de VPN. E para quem já era usuário desses serviços antes, bloquear o site principal, o site adicional, não é um obstáculo imediato ao uso do serviço, mas já começa a criar algumas consequências. Ele poderia querer mudar o plano, ele poderia querer mudar qual é o país onde vai ser a ponta B, onde vai sair o tráfego de internet dele. Então, isso já é um obstáculo. Pessoal, eu também estou falando que o professor Flávio deu o play aqui. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Isso é um papo. Então, estou tentando ficar de olho aqui no chat. Se vocês falarem alguma coisa, também posso responder. Ou se vocês quiserem levantar a mão aí, trocar uma ideia por voz, fiquem à vontade. Inclusive, até interrompam, porque sou conhecido por falar bastante. Eu vou tentar me deter nos 30 minutos aqui, tá? Mas fiquem à vontade. Então, como eu estava falando, bloquear o site adicional é um obstáculo significativo, mas para os usuários prévios, que quem já tinha se preparado para isso antes, não exatamente ficou impedido de se utilizar. Mas já é um arranjo nítido nessa composição de DNS e VPN, que qual que era a intenção da autoridade? Impedir a burla do bloqueio, impedir a burla daquilo que eles censuraram como conteúdo no país, por diversos motivos. Eu não estou nem entrando na seara do o que motivou o bloqueio, sim, essa rota de colisão entre a VPN, direitos digitais, cidadania digital
e a parte tecnológica. E o que eu chamo a atenção aqui para vocês? Como operador de rede, eu enxergo que os ingredientes para que o bloqueio semelhante aconteça no Brasil já estão postos à mesa. Eu costumo brincar nos meus treinamentos, dando aula, que quando você chega numa cozinha, você encontra cenoura, farinha de trigo, ovo, leite, uma assadeira untada, vai ter bolo de cenoura. Você tem todos os ingredientes aí, falta muito pouco para que eles sejam compostos. Então, vai ter bolo. Vejo que esses ingredientes, e vocês vão ver aqui na minha fala, já estão muito próximos de chegar aqui no Brasil. E aí eu pergunto a vocês, vocês conseguem lembrar qual foi o primeiro produto de uma Big Tech estilo TikTok que foi nacionalmente bloqueado no Brasil e em que ano? Tempo. Digam aí para mim, digitem no chat. O que vocês lembram? Eu acho que eu vou surpreender a maioria de vocês. Esse assunto não é tão novo quanto a gente lembra. Não foi WhatsApp, não foi Secret. Flávio acertou YouTube, ponto para o Flávio. Agora, que ano? Estamos falando de 2006. Ó, Flávio. É o Flávio, gente. É lógico que ele ia lembrar, tá? Aqui nas minhas anotações, 2007. Acho que foi um assunto que começou em 2006 e entrou em vigor, acho que no início de 2007. Nas minhas anotações, tá 2007. Lux tem razão, exatamente. É o caso Cicarelli. Aqui, ó. Justiça determina o desbloqueio do site YouTube no Brasil. Essa notícia tá aqui no screenshot, não aparece, ó. 2007. 2007. Janeiro de 2007. Então foi na virada de 2006 para 2007, 9 de 1 de 2007. Então, esses atritos entre a internet e as autoridades é muito antigo. No Brasil, estamos datando isso de 2007, virado de 2006 para 2007, e não é com qualquer empresa. O YouTube já era um gigante lá naquela época, então essa pauta é muito mais antiga do que a gente costuma imaginar. E de lá para cá, desse marco, então, na linha do tempo eu faço, qual que é o marco zero aqui? É o bloqueio do YouTube, nesse caso, da Cicarelli, e de lá até aqui a gente vai acompanhar um refino das autoridades no sentido de bloqueio, que dá como luz no fim do túnel aquilo que a gente viu na Venezuela. Então, comecei de trás para frente. Eu falei para vocês, qual que é a luz no fim do túnel? Se a gente continuar nesse mesmo trilho, nessa mesma locomotiva, onde isso vai desembocar? No bloqueio de VPNs e de DNS gratuitos no Brasil, assim como a gente viu na Venezuela, e começa desde 2007 com o caso do YouTube. Então, desde então, o bloqueio nacional de conteúdo tem se refinado tanto na eficácia e nos obstáculos da burla. E o que tem se avançado mais recentemente é nos obstáculos da burla aqui no Brasil. Isso tem um foco interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Alguém lembrou aqui de WhatsApp, e de fato, no meio de 2007, vamos pular para 2015, e achei muito interessante, preparando essa fala aqui, que existe uma página Wikipédia só sobre o bloqueio de WhatsApp. Existe um histórico, ou seja, já tem valor enciclopédico a gente catalogar quantas vezes o WhatsApp foi bloqueado no Brasil. Isso já rendeu alguns processos, a detenção de um executivo da empresa, na época era o nome Facebook, não Meta, e o que motivou o bloqueio foi, em 2 casos, tanto de investigação de narcotráfico como de pedofilia. O magistrado do caso em questão determinava que a quebra da criptografia das mensagens, isso é, do ponto de vista técnico, inexequível. Por mais que fosse um desejo do WhatsApp ser solícito, ele não foi, tanto que o executivo foi preso, não respondia aos ofícios. A gente sabe como essas empresas do Vale do Silício são bastante arredias e relapsas a interagir com as autoridades, mas mesmo que eles fossem solícitos, existe uma impossibilidade matemática da criptografia ponto a ponto ser quebrada. Então, mas no caso em questão, e aí estou lembrando pela época, o que incomodava eu e meus colegas é que a gente sabia do impedimento técnico, mas como o WhatsApp, a Facebook na época, não dizia, senhor magistrado, não posso executar o pedido, pois, e fazer uma defesa, havia um radio silence. De fato, a escalada do conflito vindo por parte da autoridade é algo esperado, né? E Paulo, sim, já tivemos ordens contra a VPN no Brasil, e é o que está no fim do túnel. Estou no meio, comecei em 2007, estou aqui no meio de 2015, já vou chegar nessa estação de trem aí do bloqueio de VPN no Brasil. Mas achei interessante ter uma página só sobre bloqueios do WhatsApp no Brasil. O outro marco, vou pular de 2015 para 2022, que é o bloqueio do Telegram pelo STF. E no caso do WhatsApp, voltando aqui no WhatsApp, eu não sei se vocês vão lembrar, vocês têm essa lembrança de que o bloqueio não foi eficaz para vocês? Alguém aqui não funcionou esses bloqueios do WhatsApp, do Telegram? Alguém já escapou disso sem querer? Funcionava simplesmente? Digam-me aí no chat.
Teve mais de um bloqueio, né? Acho que um deles Ou funcionou todos para vocês mim caíram na malha fina? e o outro. O que vinha acontecendo, tanto no bloqueio nacional do WhatsApp, é exatamente como a Lai fala, depende do provedor. Na época, qual que era o modus operandi dos magistrados? Eles mandavam, toda ordem tem que ter um destinatário, né? O oficial de justiça tem que chegar em alguma empresa e mostrar o documento dizendo: olha, sou oficial de justiça, você foi citado nesse processo, o juiz mandou que você fizesse XPTO. Na época, né, ainda os magistrados estavam aprendendo como funciona a internet, então eles tiravam da memória deles quais eram as empresas que deveriam receber esses ofícios. Então, aquelas empresas que tinham propaganda na televisão, carro adesivado pelas ruas, que os magistrados tinham como fornecedor em casa, acabavam recebendo essa ordem. Como temos no Brasil hoje mais de 20 mil provedores de internet, meados de 2015 esse número era na faixa de 8 mil, se não me falha a memória, então a Claro, a Viva e a TIM acabavam caindo na malha fina, vamos dizer assim, todas as restantes 8 mil acabavam ficando de fora. Então, os clientes dos provedores regionais acabavam ficando fora. E hoje isso passa a ser, essa diferença passa a ser mais importante, que a maioria dos internautas brasileiros, de acordo com números da Anatel, tem acesso provido pelos provedores regionais. Então, a Claro, a Oi, a Vivo e a TIM possuem 47% de market share, cada vez menor, e os provedores regionais, 53%. Então, hoje, se esse modus operandi do magistrado, pela cabeça dele, citar as empresas que ele conhece, ele vai ter um alcance da menos da metade da internet na eficácia do bloqueio dele. Tá? Então, isso variava muito. Mesmo quando houve esse caso aqui do Telegram, que eu vou citar para vocês, a primeira vez que o Telegram foi bloqueado, tem um vídeo no meu canal, no TikTok também, que eu estava respondendo às pessoas por que algumas pessoas conseguiam acessar enquanto outras não, e era exatamente o cenário. Ainda o judiciário estava se organizando e aprendendo a achar um mecanismo de como realizar esse bloqueio, e aqui está a petição que eu citei no número aqui para pesquisa, vamos fazer uma leitura conjunta do que definiu o STF. Que, além disso, antevendo a possibilidade de novo descumprimento das medidas judiciais e o fato que a plataforma Telegram tem sido utilizada em outras situações como meio seguro para a prática de crimes graves, representa a autoridade policial pela suspensão do serviço Telegram no país por meio das seguintes medidas: a. Determinação aos representantes da Apple e Google no Brasil que ensinam obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram pelos usuários do sistema iOS e Android. Aqui eu faço um destaque muito interessante. Essa fraseologia tem aparecido muito nas ordens judiciais que a gente recebe, a maioria sigilosa, que é que insira obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar. E isso, como operador de rede, me chama a atenção, que é o seguinte: do ponto de vista técnico, a ordem ela é inespecífica. Ela não chega, um juiz não me fala como técnico quais são os comandos ou recursos técnicos que eu devo lançar a mão, até porque ele é um magistrado, eu sou um técnico, então entendo ele não entender, mas o problema é que ele transfere a capacidade técnica para mim, que eu sou operador de rede. Eu que sou o responsável técnico pelo provedor. Porque eu tenho que fazer o que for possível para criar mecanismos que inviabilize o uso de um aplicativo, que inviabilize o acesso a um site. E aí isso me coloca como algoz na internet, né? Utilizar a minha criatividade, ou os meios técnicos e até os equipamentos que tem na empresa para poder realizar bloqueio. E isso me coloca, de um certo modo, contra o internauta, porque a reação do internauta costuma ser, em alguns internautas, burlar o bloqueio. E se ele burla o bloqueio e o meu serviço, o meu provedor de internet, a minha operadora, é, permitiu que fosse burlado, onde fica o meu papel? Eu tenho que perseguir o internauta, tenho que perseguir o meu cliente de banda larga fixa móvel que lançou mão de um mecanismo. Então, essa linha na areia para mim e para os colegas que eu converso, isso não está tão claro. Alguns, e aí, como não está tão claro, existe um degradê. Alguns vão além, alguns fazem de fato uma caçada no sentido de não só fazer o bloqueio, sim ficar procurando alternativas que as pessoas possam utilizar. Outros são mais operação padrão, né? Pediu bloqueio, faz o bloqueio, mas não fica caçando como os internautas poderiam burlar isso. Mas já é um atrito, né? E tem sido uma tendência de, em vez da autoridade ou algum órgão regulador ou algum regulamento ou legislação definir como um bloqueio, a criatividade e o esforço recai sobre o setor privado que provê acesso à internet. Então, eu sinto como operador de rede que a faca está no nosso pescoço, que é responsabilidade nossa, onerosa a nós, que fazer qualquer tipo de bloqueio. No caso em questão aqui,
é para as empresas que controlam os aplicativos, os smartphones, Apple e Android, realizar o bloqueio. Então, tirar da loja de aplicativos. Que é o item B, explicitamente, ou seja, quem estava instalado, que o aplicativo não funcione mais, e novas instalações no item B fossem retiradas. Item C, a determinação às empresas que administram o serviço de acesso a Ayub, backbone no perdão, Brasil, deixa, tu eu odeio disseste que a essa gente palavra, pode que ter. isso não é um A gente. conceito aqui, que é um backbone, que Alô? neles insira obstáculos tecnológicos capazes de viabilizar a utilização do aplicativo Telegram. Tá? Então, aquilo que eu falei que recai sobre os operadores de rede, de que sejam criativos, deem os pulos aí, vulgarmente falando, para fazer o bloqueio. Diga, Paulo. É o Flávio que tinha É, pedido para interromper. isso, perdão. Perdão, Ayub, eu tô com minha caixa de som desligada. Tô gravando me perdoa, volta para o item A, só um eu não estou momentinho. ouvindo. Alô, estás me ouvindo? Agora eu vou ouvir. Diga, Paulo. Perdão, volta para o item A, por favor, Ayub. Voltei. O que que significa isso na prática? Porque se eu já tenho o Android instalado no meu celular, a Google não pode fazer nada a menos de uma próxima atualização. Numa próxima atualização do meu Android, ela poderia fazer alguma coisa. Mas enquanto eu continuo com o meu celular com a versão do Android que está lá, esse item A é inócuo, né? Existe uma diferença entre Apple e Android nesse caso. Se não falha a memória, para Apple, eles não. Originalmente, acho que isso já mudou, tá? Eu acho que agora as duas se equipararam. Mas originalmente, o iOS da Apple não tinha a capacidade de, uma vez instalado o aplicativo, o fabricante executar o comando em massa e desinstalar de todo mundo. No Android isso tinha desde o início. Estou falando isso por memória, tá? Mas se não falha a memória, por conta desses grandes atritos, hoje eu entendo que ambas empresas permitem esse mecanismo. Você, como usuário, instalou, alguma autoridade mandou, ele vai lá e remove do seu aplicativo, do seu celular, mesmo que você não atualize nem dê algum aval. Perdão, remover o quê? O Android? O aplicativo. O aplicativo. Isso. É um banimento do aplicativo. Então, quem já havia. Então, o item B, novas instalações do aplicativo não serão ser possíveis, que eles vão ser retiradas da loja do aplicativo. Mas no item A, quem já havia instalado o aplicativo, o magistrado está pedindo o seguinte: dê seus pulos aí tecnológicos, fabricantes, para vocês caçarem todos os telefones que já o instalaram e o remova, ou impeça de ser aberto. Entendeu? E isso é possível? Tecnicamente isso é possível, sim. É bastante possível. Tá? Desde que o fabricante tenha se dado esse poder. Então, na minha memória, no início, o iOS da Apple a Apple não se deu esse poder, o Android, a Google tinha dado desde o início. Hoje, pela minha memória, estou falando aqui sem constar alguma fonte, mas entendo que ambos têm essa capacidade, tá? De Sabe você. dizer se isso já foi, na prática, utilizado, esse poder das empresas, essa capacidade técnica de fazer esse tipo de intervenção, se isso já aconteceu? Não, e é uma boa anotação para a gente pesquisar isso, viu? É uma resposta boa para a gente trazer para cá. Não sei se a gente tem um Era algo que eu histórico nesse desconhecia também, sentido. essa capacidade técnica, e nunca tinha lido nenhuma informação assim de que tal coisa tivesse sido utilizado alguma vez. É realmente interessante. E eu tenho uma pista para a gente buscar como que isso pode ter sido feito, não por motivo de lei e autoridade, e sim de vulnerabilidade, de algum aplicativo que havia uma vulnerabilidade severa, algum malware, e o fabricante, para proteger seus usuários, caçou todas as instalações e removeu dos aparelhos. É uma possibilidade que eu acho que já deve ter acontecido. Tá? Então, do ponto de vista de computeiro, de quem usa o computador, isso é assustador, porque eu que sou da comunidade de software livre, estou falando com vocês através do Linux, a gente tem uma relação muito próxima com o software, né? E o direito de poder utilizá-lo. Agora, o fabricante do meu dispositivo, independente da minha escolha, pode soltar um comando em massa que conecta em todos os dispositivos e manda remover o aplicativo. Isso é um poder muito grande e assustador. Tá? A Lucas pergunta se isso não é uma forma de violação ao consumidor de alguma forma. Num primeiro momento, sim, mas nas letras miúdas do termo de serviço, certamente eles devem ter se reservado esse poder. Tá? E nesse caso, a gente está diante de uma ordem judicial. Então, como a parte citada, Google e Apple têm a obrigação de cumprir, né? Eu imagino que. Aí não sou operador do direito, deve ter gente aí que manja desse Paranauê mais do que eu, mas eu entendo que a ordem judicial acaba prevalecendo nesse caso. Mas é importante a gente pensar pela via consumidista, sim, de que existe um direito do consumidor de utilizar um produto que ele adquiriu, até que ele pagou, às vezes ele pode ter comprado o aplicativo, né?
é que ele pagou, evapora-se no ar. Mas eu entendo que os termos de serviço já se precaviram para isso quando, por exemplo, você compra uma música e o aplicativo de música não existe mais, né? Jogos que você joga online que você compra e o fabricante existe mais, então os termos de serviço devem já tentar puxar a sardinha para o lado deles, tá? O Mark está dando uma resposta técnica aí. Cada aplicativo tem um token único. Você pode revogar o token a partir dos storefronts, quando o celular conecta no storefront, pode acontecer uma revogação. Então, sim, né? Você pode revogar aquele token, aquela chave que permite que aquele aplicativo seja um aplicativo válido e permitido de ser rodado naquele sistema operacional. Obrigado, Mark. Mas fica aí um dever de casa interessante para a gente ver casos que isso aconteceu. Estava no item C, então, que a autoridade falou assim: operadores de backbone, né? Sou eu, estou aqui, eu levantaria a mão. Insira obstáculos tecnológicos capazes de viabilizar a utilização do aplicativo. E aí, esse espaço para criatividade, como são 20 mil empresas, 20 mil IUBs, né, tem uma em cada uma, mais do que uma, cada um pensou em coisas mais rigorosas ou menos rigorosas para poder fazer o bloqueio. Entender determinação, empresas e provedores de serviços de internet que ensinam obstáculos tecnológicos capazes de viabilizar a utilização do Telegram. É a mesma categoria de empresa, ele não precisava fazer isso. E o item E, engraçadinho, que ele fala em serviço fixo, tem serviço telefone fixo comutado, que é uma categoria STFC que tem nada a ver com internet, é o relatório desse sítio, né? Nessa mesma petição, aqui, que é a de 9.935, tem esse parágrafo aqui, que é: as pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos, parênteses meu, VPN, para a continuidade das comunicações ocorridas pelo Telegram, estarão sujeitas a sanções civis e criminais na forma da lei, além de multa diária de R$100 mil. Falando como brasileiro, esse número me impressiona porque uma pessoa que é uma ameaça concreta à vida, que é detida dirigindo alcoolizada, a multa é de 3 mil. Uma pessoa que instalar uma VPN para utilizar o Telegram, multa de 100 mil diários, tem uma diferença de grandeza aí que eu, como brasileiro, isso me assusta muito. Diga, Paulo. Tem outra maluquice nessa decisão, é que ela era secreta, né? Ela foi proferida num caso sob segredo de justiça. Então, até ela ser divulgada pela imprensa, ninguém nem sabia dessa determinação. Perfeito. E o sigilo tem sido um modus operandi comum, tá? Até para medidas inócuas, o sigilo tem. É tão comum o sigilo. Teve um caso que eu citei no meu X recentemente, foi agora do início do ano, de que um portal de notícias de Manaus, brasileiro, com sede, com CNPJ, com sócios conhecidos, com pessoal CLT trabalhando lá, foi condenado em 11 processos de difamação. É um site de notícias que tem um viés político muito forte e foi condenado 11 vezes. Então, não é um veículo tão bento assim. E, diante das reincidências, o magistrado determinou que o site fosse retirado do ar. Qual que seria o caminho natural se a internet brasileira não estivesse doente desse mal que é essa máquina de bloqueio e censura? O oficial de justiça vai na sede conhecida da empresa e fala o seguinte: olha, se vocês não retirarem o vosso site do ar nesse momento, a multa diária era de R$10 mil. Esse era um modus operandi comum. Só que a força do hábito é tão grande, né, a memória muscular é tão grande, que mesmo nenhuma operadora de internet, nenhum desses atores aqui sendo citados, como eu mostrei no caso do STF, o juiz determinou no ofício que a Anatel recebesse o processo, né? Não havia nenhuma determinação de que se cumpra algo, como a gente vai ver aqui. Tem algumas ordens, a Anatel é citada a fazer algo, ordenada a fazer algo. Só mandou para conhecimento. Como chegou lá na Anatel um ofício, eita, tem que bloquear o site, duas coisas a Anatel fez. O site não estava, o processo não estava em segredo de justiça. A Anatel mandou um comunicado por portaria aos 20 mil provedores de internet brasileiros, dizendo duas coisas. Uma, que era sigiloso o bloqueio, não era, porque como é que a ordem judicial do site ficar fora do ar é sigilosa, mas a Anatel pedindo bloqueio é sigiloso. Então, ela determinou um sigilo administrativamente para nós, operadores de rede. E dois, ela determinou que nós, operadores de rede, fizéssemos aquilo que está aqui nesse item C, né? Que nós que operamos o backbone façamos o bloqueio, ou seja, a Anatel tirou da cachola dela de que a gente, entendeu? Ou seja, é tão viciado, isso é tão comum, isso que eu estou mostrando para vocês, que até por acidente os provedores são obrigados sigilosamente a bloquear sites brasileiros. Então, nossa internet está doente, isso é uma doença, isso não é a internet que eu
cuido e cultivo esse e-mail desde 95, quando encontrei ela pela primeira vez. Isso é, para mim, uma aberração, e faço um sinal de alerta aqui que isso precisa ser investigado por pesquisadores, precisa ser denunciado pelo terceiro setor e pela imprensa também, tá? Então, aqui está a novidade, é a multa. Eu aponto esse caso 2022 como uma multa, na minha memória eu não lembro de casos anteriores, mas a multa pesada e severa, que ficou sob sigilo da decisão, como o Paulo nos lembrou aqui, por muito tempo, né? E Tobias falou que tem, inclusive, dúvida se a Anatel teria competência. Acho que a Anatel tem nenhuma competência sobre esse assunto. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. A Lei Geral das Telecomunicações, no artigo 60, nossa, eu tô tão chique, falando que nem operador de direito, lembrando o número do artigo 60 ou 61, alguma coisa assim, separa o serviço de valor adicionado das telecomunicações. O que tem endereço IP, o que tem URL, o que tem domínio, isso é internet. Isso não é e nunca foi telecomunicações. Então, a Anatel está, de forma reiterada, excedendo as suas atribuições legais, indo no que era separado, incidindo decisões sobre o serviço de valor adicionado da SVA e não sobre a SM, que é a competência dela. E ela faz isso com gosto. Os conselheiros ou entrevistas faltam salivar quando eles falam desses assuntos aqui. Eles adoram intervir na internet. Se ofereceram no PL 2630 para ser o órgão fiscalizador das fake news, definiu o que é verdade, o que é mentira, o que poderia ser publicado na internet ou não. E eu, para fazer troça com eles, eu postei nas redes sociais. Bom, eu acho que o Ministério da Pesca é mais qualificado do que a Anatel, que o Ministério da Pesca, pelo menos, tem experiência de história de pescador, né? A Anatel, um bando de dinheiro, telecom e advogados, não vão conseguir, de forma tão clara, dizer pra gente o que é fake news ou não. É um absurdo. Então, a Anatel está indo muito além. E aí, chegamos, em 2024, no bloqueio nacional do X, tá? E aqui tem, a VPN vai ser explicitamente citada, tá? Então, aqui está a petição 12404, número 404 para um bloqueio de algo na internet é um número, uma infeliz coincidência. De novo, aqui no cabeçalho do documento, todo mundo sob sigilo, requerentes, advogados, o sigilo tem sido muito comum. E aqui determinou Alexandre Moraes a suspensão imediata, completa, integrada do funcionamento do X Brasil Internet Limitada em território nacional. Pausa. Essa frase, o que é o X Brasil Internet Limitada? Se eu fosse fazer operação padrão, eu procuraria a lista de assinantes do provedor que eu cuido, procuraria essa razão social, então não tem que fazer nada. Não tem relacionamento com essa empresa, mas tivemos que, como operadora de rede, entender o que o magistrado queria. A gente preencheu essa lacuna, não. Ele está se referindo ao x.com, que o domínio não é citado, né? Aqui. Até que as ordens judiciais sejam cumpridas, que o X não estava cumprindo, até que multas deveriam ser pagas, ele não tinha pago no momento. E aí ele cita aqui, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, citou nominalmente o Baigorre, deve ser intimado, inclusive, por meios eletrônicos, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando essa corte em 24 horas. Qual que é a inovação desse trecho daqui? Lembra que no histórico lá da Cicarelli que eu comecei, que o magistrado lembrava da memória dele quais eram os provedores das empresas para mandar os oficiais de justiça para fazer o bloqueio? O judiciário encontrou um caminho fácil, encontrou um caminho onde a fruta está mais baixa na árvore, é mais fácil de pegar. Quem é que no poder público conhece todos os provedores de internet? A Anatel. Então, em vez de eles se comunicarem com as empresas destinatárias da ordem do bloqueio, eles estão fazendo da Anatel um oficial de justiça, um garoto de recados. Olha, Anatel, eu mandei bloquear, dê seus pulos aí, entre em contato com os provedores e determine o bloqueio. Tá? Então, quem tem feito o papel de oficial de justiça de acionar, mandar por e-mail todas as empresas, tem sido a Anatel. A intimação para cumprimento no prazo de 5 dias, devendo comunicar-se imediatamente ao juiz das seguintes empresas. Esse prazo de 5 dias, existe uma não impossível, improvável, mas não impossível a possibilidade de que eu tenha a ver com esse número 5 dias. Quando estava o burburinho na imprensa de que haveria o bloqueio do X, o G1 me entrevistou e me perguntou sobre como é que seria o bloqueio, perguntou qual seria o prazo razoável para que os 20 mil provedores de internet do Brasil fizessem um bloqueio. Eu falei 5, foi capa do G1. Lá no início da entrevista fala sobre 5. Todas as ordens do STF sobre bloqueio são de 24 horas, de 2 horas. A primeira vez que aparece 5 dias foi nessa ordem. Como esse número foi capa do G1 na véspera, pode ser que alguém da equipe do Alexandre de Moraes leu, enfim.
Então, confesso que é improvável, mas não é impossível que esse número tenha sido influenciado. E ufa, fiquei aliviado que finalmente um prazo exequível, né? Porque prazo de 2 horas de bloqueio, como a gente já recebeu, de 24 horas, é um prazo muito curto. Então, aqui no item 2, 2.1, semelhante ao que nós vimos no caso do Telegram, que a Apple e Google realizam obstáculos tecnológicos para inviabilizar a utilização do aplicativo X pelos usuários no iPhone, nos dispositivos Android. Está aqui, ó, nitidamente aquilo que a gente discutiu. Cabe ao fabricante, para obedecer a ordem judicial, criar mecanismos tecnológicos quaisquer, whatever, dê teus pulos para impedir que os usuários utilizem o aplicativo da rede social X nos aparelhos. Desinstale, bloqueie, revogue o token, como o Mark nos explicou, né? Retire das lojas de aplicativo, impedindo novas instalações. E aqui que nos é sensível, da mesma forma em relação aos aplicativos que possibilitam o uso de VPN, tais como, exemplificativamente, ProtoVPN, ExpressVPN, NordVPN, etc. Ou seja, a mesma vara, a mesma porrada que deu-se no Telegram com o aplicativo, no X com o aplicativo nesse caso, estendeu-se também para as VPNs. Lembra a luz no fim de um túnel que eu falei da Venezuela, que se VPN é utilizado para burla, a autoridade vai persegui-la? Está aqui. O Alexandre de Moraes decidiu que fossem desinstalados os aplicativos mais populares de VPN dos smartphones do Brasil e que se impedisse o uso e que se retirasse da loja, que novas instalações não fossem feitas. Aqui, nesses exemplos, são as duas coisas juntas. Lembra que eu separei no início que o VPN é um protocolo e também a gente se refere popularmente como um serviço. Aqui, as duas coisas coladas são os aplicativos que têm a tecnologia, o software em si e o serviço ligados a ele. Item 2.2 também manda a gente que opera os backbones a bloquear. Item 2.3, provedora de internet, cita algumas empresas. Item 2.4, as empresas de telefonia móvel. E, de novo, permanecendo o texto no copy e cola, serviço telefone fixo comutado, que tem nada a ver com essa história. Né? Linha analógica, par metálico, tem nada a ver com rede social. Item 3, aplicação de multa diária de R$50 mil às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações ocorridas pelo X, tal como o uso de VPN. Aqui explicitamente estado que o uso de VPN corresponderia à multa diária de R$50 mil. Não há um consenso nos departamentos jurídicos dos operadores de rede, das empresas provedoras de internet e das operadoras, se nós, como operadores de rede, falharmos em impedir o bloqueio, se esse tipo de multa incidiria sobre nós. Alguns advogados falam que sim, outros falam que não, mas o temor há. E aqui fica um ponto de atenção para a minha comunidade operadora de rede, que é o seguinte: tudo bem que o magistrado ele colocou o uso da VPN com a finalidade, subterfúgio para acessar o X. Mas o conteúdo que passa pela VPN, por natureza, ele é criptografado. Então, eu não tenho como saber se uma VPN é para acessar matriz filial ou se ela é para fazer o acesso ao X. Então, pode ser que estamos na linha do tempo. Começamos pela Cicarelli, passamos pelo WhatsApp, passamos pelo Telegram, estamos falando do X. Pode ser que nas próximas ordens e próximos refinos haja, como aconteceu na Venezuela, a criminalização da VPN como um todo, independente do uso, independente da intenção, independente da aplicação, independente do que. Perceba, eu estou montando, é uma tendência do gráfico, o gráfico está subindo. A próxima casa que ele vai encostar é isso aqui, como a gente já viu acontecer na Venezuela. Tá? Concordo, isso é muito grave. Então, até agora falei sobre o judiciário, como tem sido o nosso poder. Agora lá, você vai ficar mais preocupado. Como achou preocupante, grave, até agora vai piorar um pouquinho. Como o Poder Executivo tem determinado os bloqueios nacionais, destaca aqui esse ofício aqui do Ministério da Fazenda, e por que eu trouxe ele? Porque a Anatel, quem é o maior bloqueador do Poder Executivo? Até do Judiciário de lavada. A Anatel, que não deveria ser capaz de bloquear contas na internet, porque isso a Lei Geral das Telecomunicações não dá esse poder a ela realiza milhares, que eu não tenho um número se a gente está chegando nos milhões, mas dezenas de milhares, muito mais que 50 mil endereços IPs bloqueados na internet brasileira. Ela faz isso sob sigilo. Eu recebo essas ordens e tenho que executar em todas as empresas que eu trabalho, só que todas elas determinam sigilo. Eu não posso mostrar isso para vocês. Isso tem acontecido na casa dos milhares desde 2023. Fiz esse alerta lá no meu X. No YouTube também tem uma live que eu falo somente sobre isso.
Então, estou mostrando para vocês o case do Ministério da Fazenda. Deixa eu voltar aqui, esse daqui, porque não é sigiloso. Mas o modus operandi é muito parecido, tá? Tá aqui o ofício do Ministério da Fazenda, o famoso bloqueio das bets. O que me interessa aqui, ó, planilha PDF. Ele me mandou um documento em anexo, que é a PDF, que eu vou abrir aqui para vocês. Então, o Ministério da Fazenda me deu uma lista de domínios, tá, a serem bloqueados, a data de início, a data de fim do bloqueio, data e horário. E por que tem data de fim? Porque nessa época era um intervalo de tempo em que as bets poderiam aderir, elas pagam uma taxa, uma outorga para conseguir operar. Então era no intervalo entre o prazo limite da outorga e o início desse bloqueio. Então por isso que há um fim, tá? As ordens da Anatel não têm fim, é ad eterno, tá? Então são documentos como esse que a gente recebe, parecido com a Anatel. A diferença é que na Anatel não tem o verde, né? Que é o desbloqueio. Então, quais são as peculiaridades do bloqueio da Anatel que eu não posso mostrar, mas eu posso explicar para vocês o que eu vejo nos documentos que eu recebo. Eles são realizados todos sob sigilo e sem nenhuma transparência. Como são listas gigantescas, nem eu, como humano, tenho tempo ou possibilidade de passar. Não, será que tem alguma coisa errada? Será que não tem um blog político? Será que não tem um site de uma associação religiosa? Será que não tem um site de alguma identidade sexual? Eu não tenho como. É tão grande que nem eu, como um operário honrado e orgulhoso da internet, que quero protegê-la, tenho tempo, meios humanos, de ficar por amostragem vendo se não tem alguma coisa indevida nessa lista. É uma lista gigantesca. Eu e minha equipe, a gente tem que copiar e colar e aplicar nos roteadores e com pressa, porque tem prazo para colocar, para colocar o bloqueio. Diferentemente dos casos do judiciário que a gente vê nessa linha do tempo, não tem contraditório. Então, os sites bloqueados não foram notificados nem que seriam, como aconteceu com o Ministério da Fazenda. As bets foram avisadas pela imprensa que haveria um bloqueio, né? Então não tem contraditório, não tem chance de defesa, né? Então é sigiloso, é sem contraditório. A lista contém domínios, endereços IP. Aquele exemplo do Ministério da Fazenda só tinham domínios. Aqui da Anatel tem IP. IP tem um requinte de mais perversidade, porque enquanto josebet.com, pelo nome a gente tem como entender qual que é o conteúdo do site. Agora o endereço IP é um número. Então, eu não sei nem o que motivou o bloqueio, o que havia lá que uma autoridade terminou o bloqueio. Então, nem eu como internauta, nem eu como um operário desse negócio que está passando pela minha mão, consigo saber o que motivou. O que é que tem errado? É pirataria, é pedofilia, é racismo? Não tem como saber. Né? É apenas o IP. São muitos numerosos, tá? Semana sim, semana não, chega algum ofício da Anatel pedindo... Às vezes tem num pedido só, haviam 3 mil endereços para serem bloqueados, tá? Eles não possuem data de expiração, e aí, para endereço IP, isso é grave, porque o endereço IP, como é um número, um recurso de numeração, a titularidade dele muda, tão quanto o número de telefone, né? Já tiveram a infelicidade de comprar um chip de uma operadora de celular que foi utilizado por outra pessoa no passado que criou dívida, sempre ficam te ligando, cobrando. Isso acontece. E no IP é mais dinâmico ainda, né? A tal da nuvem que você liga e desliga servidores. Então, o tempo todo as aplicações que a gente utiliza na internet, servidores ganham IPs novos e perdem IPs pela troca, pelo esse dinamicismo. Então, como existe uma lista sigilosa, sem contraditório, de IPs bloqueados na internet, essa lista vai cada vez mais aumentando, isso concretamente gera a indisponibilidade de serviços, de algum site que não vai carregar alguma imagem, algum botão que você clica que não vai para a próxima tela, algum aplicativo no seu celular que não responde comando, por quê? Caiu na infelicidade do fornecedor do serviço que você estava interagindo ter herdado um IP de que seu antigo usuário caiu nessa lista da Anatel por algum motivo e está ad eternum bloqueado. Tá? Isso é bastante grave. Diga, Flávio. Em algum momento na história, vocês receberam uma lista da Anatel de IPs que deviam ser Me perdoem. É que é o seguinte, eu tô com uma caixa Bluetooth. Vocês já receberam alguma vez uma ordem de Eu tô com uma caixa desbloqueio? Bluetooth, ela desliga se eu não tô ouvindo muito ruído. Perdão, agora eu vou te ouvir, Flávio, me desculpe. Tá, perdão. Vocês já receberam ordens de desbloqueio de IPs da Anatel ou cada vez só bloqueia mais e nunca desbloqueia? Deixa-me fazer um exercício de memória. Do Ministério da Fazenda já desbloqueio, da Anatel não lembro de nenhum pedido de desbloqueio, não. Não lembro. No limite, nós vamos exaurir os endereços Sim. IP do Brasil, todos bloqueados. Sim. E se tratando de IPv4, que é mais escasso, né? Sim. Isso tem um requinte a mais de crueldade nessa história. Sim. Sim.
Então é bastante grave. Então, pela minha E memória realmente agora, não não há lembro de nenhum nessas ordens judiciais, nessas ordens não são judiciais, perdão, nessas ordens administrativas da Anatel, administrativo. palavra certa, Sim. eles realmente não fazem referência às razões do bloqueio. Não dizem isso aqui deriva de uma solicitação de uma autoridade policial ou judicial, num caso de crime de pedofilia ou num caso de um crime de, sei lá, de qualquer tipo de crime, de nada. Só Nada. bloqueie-se essa lista de IPs, ponto. É isso? Isso. Pela imprensa, pela imprensa, a gente sabe que eles têm feito um grupo de trabalho para perseguir a pirataria, o IPTV pirata, e aí, olha a zona cinzenta deles. O IPTV pirata tem duas camadas. Tem o serviço online internet, que não é telecomunicações, mas são muito populares os tal dos TV Boxes, que são aparelhos não homologados pela Anatel, que possuem placa de rede, ou seja, se comunicam na rede IP, e como todo aparelho físico para operar no Brasil tem que ser homologado pela Anatel, o discurso dela para a imprensa é: bom, como tem aparelhos de telecomunicações não homologados sendo ligados, como a gente não consegue fazer busca e apreensão na casa das pessoas, nós vamos, pela internet, bloquear os endereços IPs utilizados por esses aparelhos para que eles não funcionem mais. Esse é o discurso para a imprensa. Mas na prática, né, não existe, quando vem ofício, não existe nenhum processo, nem um número de inquérito, nada. Vem, bloqueio esse endereço de IP, que é esse número, e ponto. Tá? Então não existe, não tem, como não passa nem por um processo legal, não tem coleta de evidências, coleta de prova, pelo menos isso não chega para a gente que é operador de rede, né? E eu duvido muito, como é muito extenso, duvido que eles tenham filmado ou fotografado ou feito uma ata notarial, como estou falando aqui como não operador de direito, algum registro que documente assim, olha, flagramos, ok, nem tem a multa de trânsito, né, que é a foto do radar com o carro, não existe nenhuma materialidade, né, nisso. Vem uma lista de bloqueio, ponto. Se há, a gente não tem acesso, tá? Vai ficar pior, gente. Aqui tá light ainda. Tá light, tá? Que é esse último item aqui. Eles estão sendo automatizados. Eu mostrei para vocês o exemplo de um ofício de um PDF de uma lista do Ministério da Fazenda. Como o pessoal da pirataria é muito ágil, é o business deles, é o ganha-pão deles, é fazer pirataria de conteúdo, a cada bloqueio desse, eles trocam os endereços IPs, trocam os domínios com grande facilidade. Então, a Anatel tem perdido vergonhosamente essa luta contra a pirataria. O dano causado às empresas de pirataria tem sido ínfimo, nenhum. Os bloqueios deles perduram poucas horas. Eles até chegaram a lançar mão em alguns bloqueios de fazer guerra psicológica, que é o seguinte: no ofício vinha para que vinha a lista grande de bloqueios, recebemos com antecedência, mas havia um aviso que a gente deveria começar bloqueio numa certa data e hora à noite. Por que à noite? Haveria campeonato de futebol, era o Brasileirão, que haveria muitas pessoas assistindo, e a Anatel falou isso para a imprensa, tá? Isso não é uma leitura minha, não. Há conselhos da Anatel que falaram isso para a imprensa, que a estratégia era causar um constrangimento ao usuário de pirataria, de ao assistir o seu jogo com a família e com os amigos, de travar a transmissão, ele sentir que ele está fazendo algo errado e partindo para a pirataria. Lançaram uma campanha, chamaram gente da imprensa na Anatel, eles montaram um laboratório com essas caixinhas de IPTV pirata para monitorar. Não durou uma hora. Em uma hora, os piratas conseguiram trocar os endereços IPs e burlar esse bloqueio. Então, por isso que o próximo passo da Anatel, já em curso, é a automação. Porque, olha o ciclo, eles têm que identificar no laboratório, mandar ofício para 20 mil empresas, cada uma tem o seu processo, a maioria delas não tem departamentos aptos a fazer isso, fora do horário comercial, então é um processo muito moroso. Então, o judiciário ganhou eficácia ao transferir o comunicado das ordens para a Anatel. E a Anatel, por sua vez, está deixando de utilizar ofícios e partindo para o que ela chama de lacre virtual. Aqui é a principal essa reportagem do Telesíntese, por esse título, nessa data desse repórter, é o que eu recomendo a leitura para todos vocês, em que o conselheiro Arthur Coimbra, ele fala sobre a trajetória dele, ele deixou de ser conselheiro da Anatel, e tem um trecho da entrevista que ele fala sobre o lacre virtual, que ele fala em detalhes como é que funciona, e eu, como operador de rede, também vou complementar a fala dele, que é o seguinte: como funciona o lacre virtual da Anatel? Então, ele está em teste. Enquanto conversamos, isso está em funcionamento. Isso não é para o futuro, isso é um presente já. Os top 10 maiores provedores de internet do Brasil, que tem aí quase 50% do market share, já tem essa ferramenta em testes com a Anatel. Ela tem um acesso remoto para injeção de rotas
nos roteadores de borda dos provedores através do protocolo BGP. Então, quando ela quer bloquear um endereço IP, ela manda esse comando para o roteador e, sem interferência humana do NOC, do operador de caras, como eu, o Ayub, da empresa, da Anatel direto vai para o roteador, sem interferência do funcionário da rede, funcionário do setor privado responsável pela sua rede. Então, bloqueio, alguém em Brasília aperta o botão, puf, o roteador de borda recebe o BGP o bloqueio. E na parte de domínios de endereço, a Anatel tem acesso remoto ao DNS recursivo dos provedores para poder bloquear o DNS. Então, enquanto o modelo majoritário, até porque está em testes, né? Então, a maioria dos bloqueios ainda tem quase 20 mil testemunhas que são os Ayubs dos respectivos provedores que recebem os ofícios da planilha, então a gente tem contato com o documento. O que está em teste é de ser, eu estou sendo tirado da equação. O desemprego estrutural do sensor da internet brasileira, que é a automação da agência Anatel, com todos aqueles vícios. É sigiloso, é ad eternum, é sem contraditório. Então, o botão da censura está instalado lá em Brasília, num gabinete de alguém da Anatel. Isso é muito, muito grave. Os testes têm sido bem sucedidos. Os operadores de rede, eu quase que eu falei um palavrão dos meus colegas, mas eu tenho vergonha de colega meu que aceita isso assim como se fosse normal. Isso tem que ter uma resistência. E é que eu tenho feito isso, tenho sido vocal contra isso. Porque vamos nem pensar em censura, em violação de direitos, etc. Do ponto de vista de cibersegurança, isso é perigoso demais. Porque se alguém invadir a Anatel, se alguém cometer um erro de digitação, né? A gente tem um histórico de órgãos públicos sendo invadidos. O TSE foi objetivamente invadido. Eu ajudei a imprensa a ler o inquérito. O TSE foi invadido, teve um hacker que teve acesso ao código-fonte da urna. Então, até hoje, existe alguém que tem acesso ao código-fonte da urna eletrônica e não sabemos quem que é. Não é partido, não é OB, não é Forças Armadas. Isso pode acontecer com a Anatel também, né? Pode ser que talvez os sistemas de peso, de contrapesos e freios, né? Como tem no judiciário, de várias instâncias, etc. Às vezes um humano que tem esse poder erra, vai que o cara tem um site que é contra a cosmovisão dele e ele tem esse botão na mão, ele aperta e bloqueia algo. Como são milhares em sigilo, sem transparência, então não consigo mais dizer a vocês o que está bloqueado na internet ou não, porque a automação está sendo feita, tá? Isso é bizarro. E aí, lembra que eu falei do bolo de cenoura? Você chega na cozinha, tem cenoura, tem manteiga, ovo, leite, uma assadeira untada. Vai ter bolo de cenoura. Olha os ingredientes que eu estou mostrando para vocês, né? Então, estamos em rota de colisão desses dois trens, né? O mecanismo de combate à pirataria, sob a premissa do discurso de combate à pirataria no Brasil, está prestes a entrar no mesmo trilho do direito à criptografia, ao sigilo de comunicações, ao acesso à internet livre, como a gente luta e constrói para ela. Esses trens vão bater no mesmo... Esse X aí, esse cruzamento, eles vão prestes a se colidir, como aconteceu na Venezuela. Então, as autoridades estão atentas aos mecanismos de burla, vem tido um refino do judiciário e do Poder Executivo de impedir essa burla. DNS e VPN já têm sido citados em ordens judiciais, então, do ponto de vista técnico, está instalado. É só alguém na Anatel, alguns dizem querer, que ele consegue bloquear nacionalmente VPN e DNS com um único ofício, com um único botão. Então, isso é muito grave. Eu acho que eu fiz um recorte aqui de outros países. Eu comecei citando a Venezuela. Aqui, Moscow Times, notícia de fevereiro de 2024, que a Rússia bloquearia serviço de VPN no país. Isso aconteceu com eficácia. Vejo no Reddit russos se queixando de não conseguir utilizar os serviços mais populares de VPN. E aqui um caso interessante que na Ucrânia, também por reciprocidade, a Ucrânia baniu da internet ucraniana o acesso a sites russos, que tinham conteúdos russos, notícias russas, enfim, faz parte da animosidade da guerra entre os dois países. Um ucraniano montou um serviço de VPN na Ucrânia que permitiu acesso aos ucranianos que eram assinantes do serviço a esses conteúdos banidos da Rússia. Caso alguém quisesse consumir conteúdo, interagir, etc. Como isso era um crime na Ucrânia, ele foi detido, tá? Então tá aqui a notícia que explica essa história. Então temos um fornecedor de VPN na Ucrânia preso porque ele permitiu aos ucranianos acesso a sites bloqueados, hospedados na Rússia, que a autoridade ucraniana tinha bloqueado. Convite que eu faço a vocês. O caso da Venezuela, no meu canal no YouTube, tem esse vídeo aqui. Venezuela bloqueia nacionalmente VPNs DNS. Então,
pode ser um material para citar para as pessoas, se vocês queiram introduzir nesse assunto. Fiz um vídeo explicando como é que funciona isso. E outra coisa que eu convido vocês a assistir, já estou nos finalmente aqui. Outra coisa que eu convido vocês a assistirem, essa minha live de número 13 no YouTube, que eu chamo de Internet Cinza. Eu criei um nome Internet Cinza para se referir a uma demanda que eu estava sentindo, tanto do internauta doméstico como da internet no atacado, o BGP, né? As operadoras e provedores. Como tem aumentado o número de bloqueios de conteúdo ao interesse do atacadista, o provedor de internet, e do usuário final, o acesso a uma internet que ela não está às claras, que ela está entre o escuro e o claro, que é a internet em que não há esses bloqueios. Então, alguns pequenos provedores, por serem justamente pequenos, têm sonhado, desejado, assim, será que a autoridade vai perceber que eu existo? Porque qual que é a disputa que tem, ainda mais no caso do lacre virtual da Anatel? Se um pequeno provedor deixa de bloquear IPTV pirata, ele aumenta a satisfação do cliente. Então, se tem 2 provedores num bairro em que um bloqueou o conteúdo de pirataria e outro não, o que fez o bloqueio da pirataria tem uma perda comercial significativa. Então, como eu sou um consultor técnico atendo vários provedores, eu sinto que é uma demanda no mercado, é uma procura. Pô, tem como, Ayub, como você me dá uma internet que a Anatel acha que eu bloqueei, mas eu não bloqueei, então já temos a criação dessa internet que não é oficial brasileira, uma internet paralela. Então, quanto o câmbio Blue tem na Argentina, de ter essa internet cinza, e eu falo sobre esse assunto nessa live e também explico essas minúcias do bloqueio, de como eu recebo os bloqueios, tem um material interessante de qual é o modus operandi. Então, essa era a fala que eu tinha. Nossa, ultrapassei o tempo, gente, aluguei vocês por muito tempo. Desculpa aí. Tá aqui os meus materiais, minhas redes sociais. Então, espero ter conseguido tirar o peso, porque eu estava me sentindo muito sozinho de falar desse assunto. Os meus colegas são um bando de frouxo e não falam desse assunto. Batem um ponto e vão para casa. Eu não consigo dormir em paz sabendo do que eu mostrei para vocês. Então tem aquele filme O Chamado, que é muito antigo, que a Samara, lembra o que a Samara queria no final das contas? Se alguém passasse a mensagem dela, então eu vou cancelar o psicanalista da semana porque consegui colocar no mundo o que tem me preocupado sobre a internet brasileira, o que tem preocupado o direito à criptografia, e aí quero ouvir os comentários de vocês. Obrigado, gente. Maravilhoso, Ayub. Parabéns, foi excelente. Deixa eu começar, abusar da minha posição de moderador aqui e Desligou de começar o novo, sabe? debate. Depois a gente vai passando a palavra para os outros. O Tobias já levantou a mão ali. Deixa Eu eu imagino, anotar, eu não falei, eu peguei justamente o gancho aí dessa tua última observação de que Pronto, voltei a ouvi-los. os teus outros colegas operadores não estão fazendo nada a respeito, mas eu imagino uma situação bastante complicada, né, de 20 mil provedores, muitos dos quais pequenos, e outros tentando desafiar o poder regulatório da Anatel, mesmo que alguém possa alegar de que a Anatel está fazendo coisas que estão fora da sua competência legal, essa é uma discussão que o pequeno provedor não vai comprar, essa briga, né? Então a pergunta é, até que ponto associações como a Abranet, a Brint, e outras, elas têm discutido esse assunto e poderia-se esperar algum tipo de reação, né, de entidades que são, né, mais poderosas do que os provedores individualmente, né, de, por exemplo, denunciar para a sociedade coisas que estão acontecendo e que não estão na primeira página dos jornais, né, que a Anatel está, né, fazendo processos inteiramente sigilosos aí, bloqueando números IP até de um jeito agora com essa automação, que nem o menos o provedor sabe quais IPs ele está bloqueando mais, né? Então, tá acontecendo alguma coisa em termos de alguma reação? Nenhuma. Dessas associações são Radio Silence, e quando eu percorro nos eventos e converso com os meus colegas, alguns têm recebido o lacre virtual com euforia. Nossa, finalmente eu vou deixar de ter que fazer manualmente os bloqueios, vai ser automático. Existe na cultura hacker a gente valoriza nos programadores, nos hackers, a automação. Um bom programador ele é preguiçoso, porque ele automatiza a tarefa e não ser repetitiva. Então existe uma genuidade dos meus colegas de celebrar o lacre finalmente, vai ser automático, e eu, como humano, vou ser poupado de ficar copiando e colando e fazer o bloqueio. Mas eles não percebem que a internet não é só não é um brinquedo técnico, é uma maior obra da humanidade. Então, eu tenho uma honra e uma pompa ao cuidar da internet que eu não vejo meus pares terem. Então, eu vejo nas associações Radio Silence dos meus colegas, eles veem com bons olhos. Mas não é a Anatel que tem que bloquear mesmo? Eles não conseguem entender como vocês conseguem entender criticamente o que envolve a governança da internet. Tobias, Valeu, Ayub. Tobias, depois Paulo Renan. Vai lá, Tobias.
Muito obrigado aí, eu achei incrível, assim, apesar de também ser um pouco assustador. Eu fiquei com uma dúvida, talvez também não tenha pegado direito, mas eu queria saber, entender um pouco mais como que a Anatel ela consegue acessar remotamente para injetar essas novas rotas dentro dos roteadores de bordo, se isso tem alguma ligação, se ela, você consegue afetar diretamente os próprios resolvedores e se sim, como. Ela manda um ofício para as operadoras que ela escolheu, que estão lá no top 10, falando do lacre virtual, que elas foram escolhidas para fazer parte do teste, e manda os dados de configuração do roteador. Elas mandam com o endereço IP, o login e senha, grosseiramente falando, para conectar o roteador do provedor da operadora ao roteador de bloqueio da Anatel. Então, ela determina esse bloqueio e o que tem sido feito, eles combinam sessões semanais em que entra-se numa war room, uma conferência como essa nossa aqui, com técnicos dos provedores que fazem parte dos testes e o pessoal da Anatel, vou bloquear, chegou, puf. Aí eles ficam testando se chegou de um lado para o outro. Então, essa fase que eles estão de ficar testando a eficácia do bloqueio de ser feito de forma assistida, né? Mas o mecanismo tem sido performado bem durante os testes, então, tecnologicamente, tá em fase de homologação já, entendeu? Tá bem avançado já. Então, é esse o mecanismo. Paulo Renan. Obrigado aí também, Thiago. É, primeiro dialogar um pouquinho com o Flávio, né, que lembrando que lá no caso dos bloqueios do WhatsApp, teve uma das decisões, eu não vou lembrar agora qual das 4 decisões de bloqueio, mas teve uma delas que teve essa ordem para todas as operadoras de telefonia e só a Oi interpôs um mandado de segurança para não realizar o bloqueio. Então, a gente tem também esse cenário, né, de disputa econômica entre os setores das telefonias contra as big techs, que também podem interferir um pouco, né? Então, nem todo mundo está tão interessado quanto o Thiago em manter a internet livre, aberta, interoperável e etc., né? Então, às vezes, essa omissão ela talvez o indivíduo não esteja percebendo, mas pode ter uma omissão que, do ponto de vista empresarial, ela é estratégica, né, para a forma como as empresas olham para o mercado. Mas o outro ponto, Thiago, eu não sei se eu perdi na sua apresentação, mas no caso do X, teve uma ida e vinda com relação ao bloqueio de VPN, né? O ministro Alexandre de Moraes chegou a determinar o bloqueio também de VPNs, né? Ele determinou para a Apple e para a Google que, inclusive, retirassem das lojas, né, da Play Store e da Apple Store aplicativos de VPN. E aí, assim, em menos de 24 horas, ele voltou atrás. Porque uma coisa que o Brasil faz muito, né, eu também sou servidor no TST, uma coisa que a gente faz muito é trabalhar remotamente. E você trabalhando remotamente para acessar um sistema de um tribunal em que eu redijo uma minuta de decisão judicial que vai ser confirmada pelo ministro, mas enfim, eu tenho acesso aos sistemas. É com VPN, não tem outro jeito. Então, o STF usa VPN, o TSE usa VPN, assim, cotidianamente. E aí eu queria ver, assim, na sua avaliação, essa, digamos assim, cultura bem tecnológica que o Brasil tem em várias instâncias, né? Empresas privadas também fazem largo uso de VPN. Você avalia que isso, de alguma forma, impediria ou reduziria as chances de a gente ver um bloqueio, novo bloqueio de VPN no Brasil? Ou você acha que não, que esse risco assim, porque a gente sempre está lidando com situações que a gente entende que são absurdas, mas que são factíveis, né? Você acha que mesmo diante desse absurdo seria factível que a gente possa ter no futuro uma decisão que incorra nesse erro? Perfeito. E muito obrigado, Paulo, por você lembrar disso, que de fato, eu não falei isso tão explicitamente, tá? Acho que eu passei rápido demais e eu devo ter colocado no slide. Houve, no dia seguinte ao bloqueio, nessa petição aqui, eu estou compartilhando minha tela, vocês conseguem ver minha tela, né? Vou ter que compartilhar.
Em decisão anterior de suspensão do funcionamento do Justiça do Brasil, Internacional foi terminado em seu item 2 e... Opa, não, é isso mesmo? É aí mesmo, ele fala de VPN aí. Tá, nesse, não, tá nos itens aí que ele listou. Suspende a execução do item 2 aqui. É isso que Isso. Isso. Aí tá o Então, item 2 ali em fato, houve um cima, que é onde recuo. ele fala de VPN. De fato, ele houve um recuo. Mas naquele degradê da linha do tempo, que eu falo que é um refino, né? Sempre um refino a passos largos. Porque eu sinto que houve esse recuo, que assim que saiu a ordem principal, houve um barulho muito grande na linha do que você apontou. Mas pera lá, existem usos legítimos de VPN. Então, como era um assunto de... A imprensa estava o tempo todo falando daquilo, eu sinto que o magistrado resolveu recuar esse item. Certamente isso deve ter virado um estudo, uma avaliação, deve estar guardado já o textinho pronto lá em algum local para como vai ser refinado da próxima vez. A julgar o que aconteceu na Venezuela, na Rússia e na Ucrânia, a gente tem outras soberanias que optaram por desconsiderar o uso privado e legítimo do VPN. E eu faço uma aposta que o Brasil vai nessa linha, quando aquela comparação que eu fiz do a multa por ser pego dirigindo alcoolizado com usando VPN, né? Uma grandeza de R$3.000 quando você faz uma ameaça à vida para R$100.000 quando você usa uma VPN. Então tá muito claro quais são as prioridades do nosso poder público, de como ele sopesa esses assuntos. Então acho que o uso legítimo privado da VPN vai sofrer, vai perecer diante de atritos como esse. Tomara que eu esteja enganado, tá? Tomara que eu esteja enganado. Gente, mais alguém? Mais algum comentário? Deixa eu voltar à questão Aí, anterior, né? Eu falei de possível reação, por exemplo, de entidades como a Abranet ou a Brint, né? O que tu acha que nós, como sociedade, podemos fazer diante de uma situação dessas? Quer dizer, significa que nós temos que confrontar a Anatel, né? Dizer que a democracia brasileira exige transparência em relação a tais coisas. Que, no mínimo, os operadores têm que ser notificados de quais foram os IPs bloqueados, mesmo que haja uma ferramenta de automação, e que nessa notificação, pelo menos, haja uma razão judicial. Dizer assim, ó, mesmo que seja sigiloso, ok, mas dizer, por razões de processos relacionados à pedofilia infantil, ou relacionados a tráfico de seres humanos, ou relacionado a isso, ou relacionado àquilo, né? Está aqui a relação de números IP. Né? Alguma coisa que em algum momento alguém possa, né, fazer referência a isso aí para verificar se não tem alguém contrabandeando números IP de adversários políticos, né, de adversários comerciais e outras coisas do gênero, né? Perfeito. O que eu gostaria que daqui para frente acontecesse é, primeiro, informar o internauta. Acho que tem uma parte importante que está alheia a essa informação, que é o internauta, que não é quem é engajado na governança da internet e ligado a esse tipo de assunto. E que nós precisamos publicamente enquadrar a Anatel, seja também por comoção popular, por colocar awareness, como se diz em inglês nesse sentido, ou seja por ofícios, por lei de acesso à informação, através de ou partidos políticos, ou através de jurídico de associações, perseguindo esse princípio da transparência pública, né, da transparência na administração pública, que tem sido negligenciado. Então, se a Anatel... tem muitas camadas, até a gente tem que discutir se a Anatel deveria ter esse poder ou não, né, de incidir sobre a internet, já que não é exatamente telecomunicações. Mas acho que o sigilo, acho que é o ponto, se a gente for escolher uma pauta, é o sigilo, porque havendo transparência, dá oportunidade para que essas decisões sejam fiscalizadas minimamente, dá alguma chance de que elas sejam fiscalizadas pela sociedade como um todo, pelas partes que foram bloqueadas também. Então, existem data centers estrangeiros que não conseguem entender por que a internet brasileira não acessa aquele conteúdo. Eles não vão conseguir encontrar nos roteadores, no inglês, de forma técnica, nenhuma informação que explique por que algum cliente brasileiro está se queixando do serviço dele. E também liberar os provedores para contar ao cliente que o bloqueio foi feito, que olha como a situação hoje é perversa. Como é sigiloso, se um internauta brasileiro ligar para o provedor assim, escuta, eu percebo que o meu site XYZ não acessa. Por quê? O provedor não vai poder dizer que foi bloqueado por uma ordem da Anatel ou judicialmente. E eu, nesse debate, também percebi algumas pessoas tentando defender o motivo de haver o sigilo. Eu entendo que há nenhum caso em que o sigilo se aplique. Por quê? Se o conteúdo está sendo removido por qualquer motivo, mesmo que seja conteúdo execrável, de conteúdo íntimo de alguém, o detentor do site vai perceber o bloqueio. Ele vai perceber nas estatísticas que os brasileiros sumiram.
né? Então, o bloqueio ele não é imperceptível, ele é percebido. Então, não há nenhum ganho tático ou punitivo que ele seja sigiloso. O sigilo só tem uma única função, dar uma tranquilidade, uma paz de espírito de não ser cobrado ou questionado a quem determina o bloqueio. Isso. Na eficácia de impedir que usuários brasileiros acessem conteúdo de pedofilia ou de impedir ou punir uma empresa que não acatou uma ordem judicial, isso é perceptível. O sigilo só protege quem escolheu ser bloqueado. Eu gostaria muito de que a gente tivesse esses freios e contrapesos, porque eu quero saber, um juiz, ele tem a coragem de dizer, eu, juiz, determinei prender fulano. Ele coloca, né, a responsabilidade dele. A gente está diante de uma censura que o censor é desconhecido. Inclusive, quem na Anatel escolheu qual endereço IP, qual domínio, isso não é conhecido, isso não está registrado, né? Então, eu acho que a gente tem que partir na militância, no awareness, e questionar oficialmente a Anatel pelos meios legais, de que o sigilo caia. Não pode... Quer continuar fazendo trabalho? Faça. Mas não sobre sigilo, tem que ter total transparência. Tem uma pergunta do Lucas aqui no chat, né? Para você, qual das responsabilidades de órgãos de discussão sobre a internet, como CGI e outras instâncias, né? Que responsabilidade poderia ter? Por exemplo, né? A Anatel está fazendo aí um jogo de dizer, eu sou o responsável por questões de internet, né? A gente sabe que extrapola as competências legais. Quer dizer, o que poderia ser, nesse momento, a posição, o papel de um órgão como o CGI numa situação dessas? Excelente pergunta. E com tristeza, lembrando que no início eu falei que a opinião é tudo minha, eu não consultei ninguém, só a minha leitura. Eu sinto o CGI muito fragilizado nesse tipo de ringue. Porque se o CGI levar o tom contra principalmente o Poder Executivo, o Poder Executivo tem uma caneta muito fácil de revogar a fundação do Conselho e suas atribuições. Então, o CGI tem sido muito cauteloso, e eu entendo a cautela, isso é uma leitura minha, ninguém nunca me falou nisso, isso não é um papo de corredor, isso é uma leitura minha. Então, eu sinto que eles não são contundentes, eu não são pé na porta, como eu sou na minha comunicação, porque eles têm um teto de vida, eles podem sofrer uma represália. Inclusive, no meu caso, a sorte que eu tenho por eu ser um consultor independente, nem a Anatel, por exemplo, o presidente da Anatel me segue no LinkedIn. Ele lê quando eu faço esse tipo de discurso, ele lê o meu conteúdo. Mas ele não sabe qual empresa eu sou responsável, tecnicamente. Se estivesse lá no meu currículo que eu sou funcionário de uma única operadora, o alvo estaria desenhado nas minhas costas. Então eu tenho aproveitado dessa minha multi-responsabilidade, não ser claro, porque eu tenho certeza que isso certamente recaria para mim como uma punição. Então, no caso do CGIBR, se ele questionar esse poder que o executivo tem trazido para ele, que é muito sedutor, que acho que até algumas pessoas que trabalham na Anatel devem ir para casa e pôr a cabeça no travesseiro, muito convictas que elas estão fazendo algo que é correto, que elas estão protegendo a sociedade de alguma coisa, de uma grande ameaça, né? Mas é claro que essa arma que está sendo criada, eu me lembro muito daquele filme Oppenheimer, né? A dor do Oppenheimer de criar algo que foi utilizado depois para poder ferir a humanidade. Então, esse poder que está na mão do executivo, sem contraditório, muito precioso em tempos atuais e como a internet pauta o debate público. Então, não sinto o CGI-BR blindado o suficiente para fazer aquilo que ele gostaria de fazer nesse debate. Então, por isso que eu sinto silêncio por parte dele também. Então, silêncio por parte das associações dos provedores e silêncio por parte do CGI-BR, o que significa que essa pauta, essa bola está quicando e ninguém está sacando de volta para o outro lado, entendeu? Teria que ter algum movimento da sociedade civil, né? Sim. Porque o setor privado pode ser punido, o CGIBR também pode ser punido especificamente. E como foi? Cá para nós, como foi? Existe, de novo, leitura minha. Teve a advogado do CGIBR, foi na tribuna do STF, e o Toffoli questionou por que era permitido registrar o mortedemocracia.com.br, que é um site que, apesar do nome, só reúne notícias contra o Toffoli. Eu entendi aquilo como uma coação. Eu senti que o CGIBR foi coagido a suspender o domínio mortedemocracia.com.br, publicamente. Então, ainda digo mais a vocês, teve um FIB que eu fui falar na audiência pública no microfone como representante da comunidade
dos setores, né? Tem a técnico-científica, tem a empresarial, o privado e tem o governo. 2017, Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro. Só teve uma pessoa do Ministério, só teve um representante do governo que foi. E eu falei no microfone e fiz uma fala muito dura contra o governo. Eu confesso que, de fato, eu peguei pesado. Eu falei que o papel do governo na internet era recolher impostos. Eu entendo que eu fui pesado. Mas aí o representante do poder público que estava lá foi ao microfone e falou, tá gravado isso, no FIB 2017. Essa festa aqui que vocês estão tendo só existe porque a gente deixa. Porque se depender da gente, fazemos que nem a Colômbia, a gente licita para o ente privado e acabou essa palhaçada daqui. Então essa ameaça foi feita numa audiência pública. Vocês acharam ruim a brincadeira? Tá bom, a gente acaba com o ponto BR, acaba com o CGIBR, acaba com esse domínio, a gente coloca, a gente vira business, entendeu? Então, a sociedade civil organizada precisa se organizar para defender essa pauta, que o setor privado não vai conseguir levantar essa bandeira sozinho e o CGBR também não. Lucas, fale. Eu acho, sua sugestão aí, o que você acha, da própria um estilo de gestão do próprio CGI, já que ele que deveria ser o ator de governança da internet no Brasil e passa a ser meramente um comitê consultivo muitas das vezes, se não seria um tempo de nós começarmos a atuar, a mexer nesse modelo de governança, justamente como é a estrutura que já funciona no Brasil, que é os conselhos, né? E a autonomia e a autoridade que os conselhos têm, poder de deliberação, que seria um caminho de incluir a sociedade civil em espaços deliberativos e, ao mesmo tempo, dar autonomia para se discutir e deliberar sem a pressão. Claro, tem pressão de governo em conselhos, mas amparado em lei. Coisa que o comitê, por fato de só ter meramente um decreto, torna muito vago e realmente muito limitante. Mas que não à toa, né? A gente teve na última gestão, no último governo, a atuação, a militância contra conselhos, que aqueles que eram em decreto se esvaíam, mas aqueles que eram em lei conseguiram se manter e a contra duros golpes, né? Suas próprias conferências, igual, por exemplo, aqui a gente tem o FIB, mas os conselhos de direitos são as conferências de direitos, né? Que muitas das vezes são críticas a próprias atuações de governo. Então, mas que mantidos também pagas pelo governo, porque é uma obrigação legal por deliberações desses conselhos, que tem toda essa autonomia de gestão, inclusive obrigação de realização da conferência sob custeio do governo. Então, é sob pena, né, de ser processado o gestor. Então, seria esse o caminho? Seria possível a gente discutir um novo modelo de governança da internet, ao invés de um comitê mais de conselho, ou uma outra estratégia de governança da internet, onde esse espaço, que deveria realmente estar discutindo, que é o CGI, tivesse mais autonomia, independência e maior participação da sociedade civil também, né? Convenhamos, né? Excelente pergunta. E na parte de governança, exatamente como funciona o conselho, teu conhecimento é mais avançado que o meu, então eu não conseguiria te dizer se esse seria o caminho por um desconhecimento meu. Mas aí tem um ponto que você falou que é o que eu reconheço, se o CGIBR nas suas atribuições fosse por lei e não por decreto, isso daria oportunidade de que eu e pessoas que eu reconheço na comunidade técnico-científica, na comunidade empresarial, de que a gente pleiteasse, se candidatasse para o conselho e aí sim fizesse uma transformação através do conselho. Então, eu acho que a maior fragilidade hoje está no decreto e não ser lei que institui o CGIBR. Se a gente ultrapassar essa camada, nos daria uma chance de, no conselho, no comitê, perdão, tem uma tecnicalidade do termo, fazer uma governança mais ativa, porque até brinco com os meus colegas, se fosse eu do CGBR, eu não poderia ser tão frontal, tão como eu faço com o meu discurso, entendeu? De virar para a Anatel publicamente e falar o seguinte, olha, o Ministério da Pesca é mais qualificado que você. Não poderia fazer isso, porque existe uma fragilidade institucional muito grande. Então, eu acho que talvez um passo seria, na lei, o conselho, não sei te dizer se é o caminho. Mas que seja multissetorial, certamente sim. Isso é importante que seja multissetorial. Aí a gente abre uma discussão, né, Lucas? E aí uma discussão muito mais ampla sobre modelo de governança e né, aí a gente teria que ponderar com calma se para resolver este problema aqui específico porque no fundo a questão de fundo é
a competência da Anatel, né? Quer dizer, quais são os limites da competência da Anatel? E o Ayub citou isso. Isso está claro na LGT, né? Nós temos uma norma 4, ela está na Lei de Telecomunicações. A Anatel não tem competência legal para fazer isso. O problema é conseguir fazer o enforcement disso, né? Quer dizer, a Anatel vai empurrando os limites da competência dela, vai empurrando, e se isso é conveniente para os operadores da justiça, né, para o Poder Judiciário, porque facilita a vida na comunicação com 20 mil provedores, para as ordens de bloqueio. Então, exatamente, o presidente da Anatel ele está defendendo a revogação da norma 4 há muito tempo, abertamente, né? Abertamente. Abertamente, a Anatel, tu mesmo citasse lá no PL 2630, a Anatel se colocou, né? Se ofereceu, né? Disse que já tinha toda a estrutura montada de um departamento novo que tinha sido criado para cuidar da regulação de conteúdos. Então, quer dizer, ela está claramente se colocando nesse papel. E aí é uma questão, então não é um problema do modelo do CGI, não é um problema é um problema, o furo é mais embaixo, né? Quer dizer, a Anatel está extrapolando suas competências e de onde é que vai vir a reação, né? De quem? Do Uhum. Poder Executivo? Do Ministério Público? Da sociedade civil? Quem é que vai reagir a essa situação, né? Enfim. Mas eu acho que nós, né, já chegamos aqui a 1h30, vamos agradecer o Ayub mais uma vez, o papo foi excelente, né? Ficou muitas discussões, né? A Lai disse, nos vamos ver no FIB, certamente, né? Quem sabe vamos nos ver muitos lá no FIB, em Salvador, para continuar a discussão, ou aqui no GT de criptografia, né? E, e agradecer a Ayub, muito, muito obrigado né? É muito bom ouvir pelo lado de quem está atrás do balcão, né? Nós aqui, como tu disseste, somos internautas do outro lado, né? A gente vê o que está acontecendo, mas de uma perspectiva bem diferente, né? É importante ter essa apresentação do teu lado, né, de ver como é que vocês estão vendo isso, né? E lamentar que, infelizmente, sejam poucos, né, do teu lado que estão preocupados com essa situação, né, que estão atentos para isso e que estão percebendo o prejuízo que a médio e longo prazo está se causando para o país, né? Então, se quiseres dar uma palavrinha final, né? Poxa, obrigado pelo convite, como eu falei, tirou um peso aqui das minhas costas, que vão dividir esse assunto com gente bastante interessada e que entende do assunto. Acho que estamos aqui somando forças para levar essa palavra boa em diante, e queria reforçar o convite de todos vocês a darem uma olhada nos conteúdos que eu produzo, aquela live Internet Cinza, tem várias coisas que eu produzo que vão ajudar a esclarecer esse assunto e sempre falar do ponto de vista que eu tenho como operador de rede. E precisando de uma briga boa, me chamem aí, vocês perceberam que eu não fujo da raia. Estão precisando de esclarecer os assuntos da nossa querida internet do ponto de vista operador de rede. Estou à disposição de vocês para pesquisa, papos como esse. Enfim, é uma questão mais que profissional, pessoal, para mim. Obrigado mesmo por estarem até tão tarde aí me acompanhando aqui. E repito os votos, assim, dê uma olhada no meu conteúdo no Twitter e no YouTube, que tem bastante coisa que vai interessar para vocês. Muito obrigado, Ayub. Obrigado a todos que ficaram conosco até o final aqui do nosso debate. Obrigado, gente. Uma boa tarde, boa noite para todos. Até uma Ô, próxima reunião do Flávio, GT. deixa eu Oi. só estender um convite aqui para o Ayub. Ah, Ayub, se você também tiver interesse, a gente tem um grupo de WhatsApp do GT também. A gente fica discutindo tanto criptografia quanto coisas relacionadas à criptografia. Então, se você tiver interesse também, a gente pode te adicionar lá. me adicione lá, pode pôr, me adicione lá. Então, que aí a gente também pode continuar essa conversa e outras conversas também relacionadas a isso por lá. Também agradeço novamente. E a gente vai ter na próxima. Eu vou mandar uma proposta de dados também para todo mundo para a próxima reunião e também uma proposta de tema. E aí a gente vai discutindo lá no WhatsApp. Perfeito. Estamos juntos. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado a todos. Até abraço. logo, Ayub. Obrigado. Obrigado, gente.